Salve, salve, galera do Essência Tricolor. Fabão na área, chegando aqui para um vídeo que nós gravamos, que nós fizemos um react a respeito de uma entrevista sensacional que foi veiculada lá no Bora Leão, no Glória e Tradição e o Razão Tricolor, os três canais aí, dos principais canais da mídia independente, a mídia alternativa do Fortaleza, conseguiram fazer uma entrevista sensacional com o nosso vice-presidente, Geraldo Luciano, onde ele fala sobre SAF, sobre posicionamento de mercado do Fortaleza, sobre planejamento estratégico do clube, principalmente sobre SAF, né? Que é um movimento que o Fortaleza já está estudando o mercado. Então, uma entrevista sensacional. Fica já o meu parabéns aqui aos canais envolvidos. Né? Na descrição desse vídeo vai ter aí o link para os três vídeos, né? Para os três canais, se você quiser assistir lá na íntegra. Né? A gente fez um react aqui dos principais momentos. Então, é importante essa visão, né? A gente tentar elucidar um pouco mais. Lembrando que o Geraldo Luciano muito provavelmente vai estar aqui no canal Essência Tricolor, e nós estamos tentando aí fazer uma entrevista com ele, trazer ele aqui no canal. Já falamos com o próprio, ele mesmo já deu aval, mas sabe que essas coisas precisam passar por toda uma equipe de imprensa, uma equipe precisa autorizar, uma série de coisas. Esse trâmite está sendo feito, e em breve a gente divulga previamente, mas em breve a gente vai ter aqui também, a gente vai fazer também, então vai também entrevistar aqui o Geraldo Luciano, mas hoje a gente traz esse react, e aí eu já peço para você deixar o like no vídeo, beleza? Tenta assistir até o final, vale a pena, tá? Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, mais de 2 horas e pouco aí, mas vale a pena, assiste aos poucos, no trânsito, enfim, é importante, é um conhecimento importante para a gente entender cada vez mais o além-bola, né? O além do futebol. Então, deixa o like, ajuda a gente aí, compartilha a live, divulga o canal. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, o canal Essência Tricolor. E, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Depois da vinheta, a gente volta com o vídeo, já com a nossa bancada, Ramon Ribeiro e Caio Gomes, e comigo também. Então, vamos à vinheta e vamos ao vídeo. Quatro anos de atividade profissional, fui vice-presidente do grupo. Embora a boa parte da família fosse simpatizante do Fortaleza, mas eles não gostavam muito, e com justa razão, que eu me envolvesse diretamente com a vida do clube. Então, eu sempre participei, por isso que eu falei da participação com muita discrição, sempre ajudei, sempre estive muito próximo ao Fortaleza, principalmente nos momentos mais difíceis. Não há um dirigente do Fortaleza naqueles 8 anos aí de Série C que deixe de testemunhar aí a ajuda que a gente sempre teve presente para tentar realmente tirar o clube daquele lugar que não era o lugar dele. Em 2017, eu tive uma participação direta, porque o nosso senador Luiz Eduardo Girão, ele assumiu o clube por uma solicitação pessoal minha. A gente sempre foi muito ligado, a gente sempre era muito amigo. O ano começou realmente muito difícil, aquele ano começou muito difícil para o Fortaleza. A gente não foi nem para a final do Campeonato Cearense, fomos eliminados de Copa do Brasil na primeira rodada. O Luiz Eduardo Girão tinha acabado de ir morar nos Estados Unidos com a família, e eu então liguei para ele. A gente tem uma expressão que a gente sempre usa, que o Fortaleza é o nosso amigo de infância, e eu disse para ele: Luiz, o nosso amigo de infância está precisando de você. Eu, infelizmente, não posso assumir por força da condição de executivo da empresa, que eu já expliquei para vocês, e o Luiz Eduardo, ele tinha todas as características do que o clube precisava naquela hora. Alguém que viesse para unir, alguém que tivesse capacidade financeira, porque a situação do clube era muito difícil naquela época. E o Luiz, então, aceitou, veio,
assumiu, trouxe o Marcelo Paes como seu primeiro vice. Eu participei também próximo do Luiz nesse momento. E mais recentemente, 2019, 2020, depois que eu deixei de ser executivo do Grupo M. Dias Branco, mudei um pouco meu perfil de atividades, sem estar ligado diretamente a uma empresa. Tenho hoje a minha empresa de consultoria. Virou freelancer, né, administração de algumas empresas. Aí Marcelo conversou comigo, pediu para que eu passasse a ter uma colaboração mais efetiva, mais próxima do clube. E eu, então, aceitei dentro do meu tempo, porque eu tenho algumas atividades profissionais que realmente tomam muito tempo, viajo muito, mas dentro do tempo disponível eu realmente tenho feito aí o que eu posso para contribuir, colaborar com o clube, que realmente eu... Só um parênteses aqui, galera, porque o Marcelo Paes, ele sempre fala, né, que a sua diretoria ela é remunerada e tal. Ele vai falar disso mais para frente, mas o Geraldo Luciano é um caso que não é remunerado pelo Fortaleza. O que ele desprende de tempo para o Fortaleza é completamente, digamos assim, voluntário. Tá? Ele não ganha dinheiro do Fortaleza. Viu que ele mesmo falou, agora a fala dele, ele disse: sempre que eu tenho tempo, sempre que eu tenho outras atividades, então essas outras atividades é o que dá o sustento dele. E no Fortaleza ele para você ver o nível de comprometimento de um executivo, de um ex-executivo da M. Dias Branco, dispensa comentários, vou nem falar aqui de governança, de planejamento estratégico, de posicionamento de mercado do M. Dias Branco. Vai ser eu aqui que vou dar esse... Então, o executivo... E essas histórias, elas são bacanas, né? Essas histórias, elas... Sabe, a galera pensa que o Fortaleza saiu de um patamar para outro, do nada, né? Assim, aconteceu, pum, né? E numa crise como nós estamos agora, que eu nem considero crise, parece que a coisa não anda. Então, assim, eu acho importante essas histórias. Então, por exemplo, a gente já fez cortes aqui da galera do jurídico, do Fortaleza, né? Então, essas histórias são bem bacanas. Só para deixar claro que o Geraldo Luciano, hoje, no momento, ele não é remunerado, até porque ele não desprende 100% do tempo dele para o Fortaleza Esporte Clube. E dá pra gente perceber aqui também, sabe o que, Fabão e Ramon? Me identifiquei muito com o Fortaleza. Foi mal, cara, perdão. Não, relaxa, dá pra gente perceber o grau de profissionalismo da galera que tá ajudando o Fortaleza hoje, né? Isso é um diferencial gigantesco na nossa administração. O cara foi um executivo foda, tem uma empresa de consultoria, então ele tá ensinando outras empresas a crescerem, e ele dedica o tempo dele para esse amigo próximo, né? Ele tem um amigo próximo que é o Fortaleza, um amigo de infância, e ele coloca tudo ali que ele sabe de conhecimento para dentro do Fortaleza. Muito foda isso, muito legal. Falar outra coisa aqui que foi mal, me veio a cabeça, mas assim, vocês já pararam para pensar que um dos caras que mudou a história do Fortaleza chama-se Eduardo Girão. Existe uma avenida chamada Eduardo Girão, que é a Avenida do Canal. Aí bateu no canal. Isso é curioso, né? Mas eu vou botar o vídeo novamente aqui. Breves palavras é isso. Mas, ei, Fabão, antes de colocar o vídeo... Sabia que o Ramon não ia se... Fala, Ramonzinho. Não vou falar nada a respeito do canal, não. Antes de você colocar o vídeo, quando ele fala aí do Girão, que precisava trazer, o cara estava morando nos Estados Unidos, veio, além da questão financeira, porque não era só o financeiro, porque vários outros empresários já despejaram, derramaram de dinheiro no Fortaleza, mas não tínhamos administração. O papel do Girão, ele é fundamental na questão de trazer os grupos de oposição. Vocês querem o bem do Fortaleza ou vocês querem o bem de vocês e dos seus grupos? Quando ele une o Fortaleza, o Fortaleza que eu digo, os conselheiros, diretoria, ele traz uma coesão. Agora nós vamos lutar para subir. E deu mais do que certo. Assim, o ponto-chave do Girão foi a administração de pessoas, porque de negócios a gente não tem nem o que falar, como você disse, como o Caio disse. De negócios, as Marias. De dizer que o cara não sabe administrar, dizer que
o Geraldo Luciano não sabe tratar de negócio de consultoria, seria brincadeira. O X da questão foi a administração de pessoas. E de conflitos, né? Porque você tocou no ponto chave. Todo clube ele tem um conflito de interesse e politicagem, né, entre os conselheiros. Existem alguns conselhos que são mais rígidos, outros são mais não tão rígidos, mas todo mundo quer dar um pitaco e isso atrapalha muito, e a gente sabe disso. Né? Uma coisa que a gente aprendeu também, além de assistir o futebol do Sul, a gente também viu as podridões que vêm de cartolas de lá para cá. Então a gente sabe que conselhos... os conselheiros, muitas vezes, eles atrapalham uma boa gestão, né? Eles atrapalham uma boa... E, de fato, o Girão ele conseguiu unir as forças, né? Unir o conselho. Hoje, eu tenho certeza que hoje em dia deve ter não deve ser unanimidade a diretoria, mas é muito mais pró do que contra, até porque senão a gente não estava nesse crescimento. Né? Então é importante falar sobre isso mesmo, Ramon. Excelente essa intervenção. Posso continuar com o vídeo ou alguém quer fazer alguma... Não, vamos lá. Vamos embora, então. Marca um outro encontro desse para eu contar aí algumas histórias que se passaram aí ao longo desses 45 anos em que eu estive muito próximo do Fortaleza. Perfeito, muito bem. Vai, Danielão, puxa o outro aí. Opa, Geraldo, prazer falar com você, meu amigo. E assim, esse é um momento de muita visibilidade na questão das SAFs, né? E assim, você contou essa história, e assim, é até legal porque muita gente não deve saber dessa história. E assim, o Geraldo é o vice-presidente. Galera, eu vou falar aqui, qualquer coisa eu edito, certo? Cabe aqui falar quem é da Voz, ou não falo nada, segue o jogo. Vai ter abertura, Terminou ficando a porra da Voz. Mas vai ter uma abertura. Então a gente pode falar na abertura que foi a entrevista feita pelo outro canal. A gente dá os créditos, né? Eu acho isso importantíssimo. Se vocês acharem ruim, eu tô tomando no cu. Ou então pronto, qualquer coisa eu edito. Qualquer coisa não, eu edito aqui, eu vou continuar com o Geraldo Fortaleza. Quem é o Geraldo Luciano? Agora todo mundo já sabe quem é o Geraldo Luciano e quem quiser saber, vem de novo aqui e volta na live e ouve de novo. E quando chegou essa incumbência de a gente transformar esse clube, Geraldo? Como foi esse papo, essa conversa para você já começar esses estudos e começar já a pensar em Fortaleza do futuro, né? Vamos dizer assim. Bom, Danilo, muito boa a sua pergunta, muito boa a sua observação. E primeiro eu queria fazer algumas observações, alguns esclarecimentos aqui. O que nós a nossa obrigação como dirigentes do clube é acompanhar o cenário do que está ocorrendo com o futebol e propor, no momento certo, caminhos que a gente entende que sejam interessantes para o clube. Essa é a nossa obrigação como dirigente do clube. Lembrando sempre que a decisão é uma decisão soberana, né, do sócio do Fortaleza, dos poderes constituídos do clube, do Conselho Deliberativo, da Assembleia Geral, que são os órgãos que, pelo Estatuto do clube, podem tomar a decisão. Então, a nossa obrigação é acompanhar o mercado, acompanhar o mundo do futebol e propor caminhos. Um ponto, eu tenho ouvido com alguma frequência uma observação, antes da gente falar especificamente sobre o SAF, mas eu tenho ouvido com frequência a seguinte observação: está tudo tão bem até agora sem SAF, por que nós vamos entrar nessa onda? Né? A gente ouve muito isso. E aí, independentemente do futebol, aí na minha vida empresarial, na minha vida como executivo e na nossa vida, né, pessoal, o que a gente observa é que muitas vezes as razões que nos levam a chegar até um determinado ponto não são as mesmas que nos levarão a dar saltos e a continuar crescendo. Isso por quê? Porque a gente trabalha aqui de uma maneira, mas o contexto e o momento, o ambiente vai mudando. Então a gente tem que ir se ajustando. Galera, vocês ouviram isso aí? Vou voltar aqui.
Isso aqui é importante. Entrar nessa onda. Né? A gente ouve muito isso. E aí, independentemente do futebol, aí na minha vida empresarial, na minha vida como executivo e na nossa vida, né, pessoal, o que a gente observa é que muitas vezes as razões que nos levam a chegar até um determinado ponto não são as mesmas que nos levarão a dar saltos e a continuar crescendo. Isso por quê? Porque a gente... Cortou mesmo no meio, né? Mas ele fala assim que o que nos leva a fazer determinadas coisas imediatas não são as mesmas, o que nos leva a fazer isso não são as mesmas que nos leva a fazer coisas em pontos futuros. Vou tentar voltar aqui de novo, porque deu uma cortada, foi Flórida, mas vai dar certo. Eu acho isso importantíssimo. O cara negada pensa que vai pegar, por exemplo, esses 24 milhões da LFF e é para contratar, porque tem dinheiro em caixa e tem que contratar. Quando no começo do ano a gente teve um superávit, ano passado para esse ano, a negada pensa que tem lá no Pix, lá, que é só... E não é bem assim, né, cara? Existem os lançamentos futuros, etc. Porque também não vai ser eu aqui que vou dar aula de contabilidade. Mas o que ele fala de investimentos aqui, investimentos lá, é fundamental. Vamos ver se a gente consegue. O que observa é que muitas vezes as razões que nos... As razões só que nos levam... Só antes de você prosseguir, se você pegar essas questões de SAF, bem como o adiantamento que a gente falou ontem, também da questão da Liga, eles são para investimentos em clube, não é em jogadores. Pode até ser que respingue algum investimento em jogadores, mas é para o clube sanar as questões administrativas, as questões para poder daí tirar receita para contratação. Eu sei que tem muito torcedor que acha que o dinheiro que entra vai ser tudo para contratação. Não, vai ser para você dar estrutura para o clube crescer. O que é que eu preciso para crescer? Eu preciso mais loja, eu preciso do sócio, eu preciso de um CT de qualidade, eu preciso de uma base de qualidade. É para isso. Perfeito, é isso mesmo. Sabe qual é o dinheiro que a gente tem, que é um dinheiro meu que virtual, mas que a gente tem para contratar? É, por exemplo, a gente chegar para um clube e dizer, olha, eu tenho X milhões aqui para te dar, e eu, por exemplo, eu tenho X milhões para receber do Cruz Azul e X milhões para receber de novo do Cruz Azul em tal momento. O Hércules, de repente, se for vendido. Então, isso é moeda de troca, isso é moeda para contratação. Lógico que vai ter investimentos que o clube recebe, que vai ser voltado também para contratação, para reinvestimento. Mas o torcedor ele tem que entender, isso realmente não é tão simples, que não necessariamente porque recebeu 24 milhões, a gente não sabe nem se vai receber, quer dizer, se vai receber, vai, mas a gente não sabe nem o que vai acontecer para o futuro desse dinheiro, é para pegar esse dinheiro e sair contratando. Se não contratar na janela, porque eu tenho visto situações dessa natureza, né? Então, assim, é importante que o torcedor ele entenda. E o Geraldo Luciano vai falar que agora eu já nem me lembro mais, mas ele vai falar aqui agora. Aí é quando ele fala do futuro. Ele fala do presente e do futuro. Ele fala o que nos motiva a fazer investimentos imediatos não é a mesma coisa que ele vai falar aí. Vamos ver aqui. Na minha vida empresarial, na minha vida como executivo e na nossa vida, né, pessoal, o que a gente observa é que muitas vezes as razões que nos levam a chegar até um determinado ponto não são as mesmas que nos levarão a dar saltos e a continuar crescendo. Isso por quê? Porque a gente trabalha aqui de uma maneira, mas o contexto e o momento, o ambiente vai mudando. Então, a gente tem que ir se ajustando ao ambiente. Isso vale não é só para o futebol, né? Isso vale para o mundo de um modo geral, para a nossa vida de um modo geral. Então, aqueles que fazem essa observação, se nós chegamos até aqui sem isso, por quê?
nós precisamos? Nós precisamos analisar e estudar essa possibilidade, porque o ambiente lá fora está mudando. Olha só, hoje, Tá no mute, Fabão. Perdão, o ambiente lá fora está mudando. Se você pegar uma entrevista do Marcelo Paes ao final de 2021, você vai ver o seguinte discurso do Marcelo Paes. Ao ser indagado, ao ser questionado, perguntado sobre uma futura... Lembrando que na época já estava ali Cruzeiro, Vasco caminhado, Botafogo já tinha virado SAF e etc. E foi perguntado, Fortaleza fez aquela campanha brilhante, 4º lugar no Campeonato Brasileiro, G4, e ele foi perguntado se o Fortaleza tinha algum movimento para a SAF, e ele foi categórico dizer que naquele momento não tinha nenhum movimento, nenhuma ala do Fortaleza que falasse em SAF. 2 anos depois, quase 2 anos depois, nós vemos agora o nosso vice-presidente falando de uma mudança de ambiente. Então, o que não era pauta passou a ser pauta, e essa pauta está na mão de uma pessoa extremamente responsável, que vai deixar claro aí no discurso dele que não é uma prioridade do Fortaleza vender o clube, né? Trocando em miúdos aqui. Então, é importante a gente entender essa percepção de mercado que o Fortaleza tem. Isso corrobora, na minha opinião, para cada vez mais a gente ratificar a competência do nosso corpo de gestão. Só para fazer esse adendo, porque há 2 anos atrás não tinha essa narrativa e hoje passa a ter, e isso é totalmente natural, até porque o movimento da SAF é um movimento, e o importante é que esse movimento ele é diferente do movimento de Vasco, de Botafogo. Era só esse adendo que eu queria dar. Não sei se vocês querem falar alguma coisa para a gente continuar ouvindo. Não, quero falar só que o ponto-chave aqui dessa SAF que ele tá fazendo a introdução não é porque a gente precisa nesse momento e a SAF está atrelada à parte financeira. Ele está falando que o movimento do futebol é esse, e o Fortaleza precisa se enquadrar para dar passos maiores para o futuro. Então é tipo o cara hoje com 50 anos, 60 anos de idade, tendo que aprender toda a parte tecnológica para não ficar fora do mercado de trabalho. Basicamente, Fortaleza está dentro de um momento bom para entrar, tanto é que acho que a gente vai ver pela frente quais são as propostas, qual é o modelo. Não vai ser igual... Não vai ser igual, né? Proposta, assim, ele não está nada. Vocês não assistiram, eu já assisti, né? Deixar claro para o espectador aí, para o inscrito, ou para quem estiver passando aí, que eu assisti, inclusive eu editei o vídeo, etc., e os meninos não viram. Isso foi propositalmente para a gente ter um impacto, né, maior. Então, assim, mas já adianto para vocês que não existe, assim, ele não deixa explícito. Ele fala que existe proposta, mas não fala, e a história dos 50 milhões lá é totalmente hipotética, é totalmente... Mas, assim, em outras reportagens que falaram, Marcelo Paes falou que está pensando numa proposta, saiu na internet, numa proposta diferente do que está rolando em outras SAFs, mais parecida com a do Bayern de Munique e tal. Eu acho que esse estudo, sem uma necessidade de aporte financeiro momentâneo, ele é muito mais assertivo, porque a gente consegue deixar um processo muito mais estruturado e entra dentro do momento do futebol, né? É massa, massa isso. É porque, assim, diferentemente do Vasco e do Cruzeiro, o Vasco, Cruzeiro e Botafogo viraram um saco para não se acabar, irmão. Senão ia se acabar. Game over. Não é o caso do Fortaleza hoje. Hoje a gente tem um clube completamente sanado, completamente oxigenado. Então, a ideia é de vender a parte minoritária da coisa para a gente continuar com o controle, etc, etc. Então, mas vamos ouvir aí o Geraldo. G5 da Série A, né? Nós temos 2 clubes que vieram da Série B e viraram SAF. Portanto, isso mostra que o ambiente do futebol está mudando. Nós temos circunstancialmente o líder da Série A hoje veio da... Essa entrevista foi feita já há um tempo, viu, irmão? E o Botafogo continua líder, viu? Série B e se transformou em SAF. Então, a SAF, para quem não tem ainda, não está muito bem familiarizado, é uma lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional, que traz alguns mecanismos de avanço
para o futebol. Né? A SAF ela não foi criada com o objetivo específico de recuperar times que estavam em... Tá no mute de novo, mestre. Rapidamente aqui, só para contextualizar o que ele está falando, não necessariamente é para recuperar. Coritiba virou SAF esses dias aí, esses meses, está contratando Deus e o mundo, viu, irmão? Por quê? Porque tem acesso a crédito que, como clube, ele não tinha mais acesso por conta de dívidas, etc, etc. É um exemplo, tá? Porém, aí vou fazer um adendo acerca disso. Vamos lembrar que a SAF é um fundo de investimento, e tal, mas que procura o retorno. Nada é de graça. Situação difícil. Ela, no primeiro momento, a primeira onda... Peraí. Veja bem. Eu sei o que você está querendo dizer. Eu só estou querendo dizer que, no caso do Curitiba, ela nem vendeu, ela vendeu. O movimento que ela está fazendo no mercado é apenas por ter virado SAF, por ter virado empresa, e, por consequência, ela consegue ter acesso a créditos que, como clube endividado, ela não conseguia. Não estou falando de concessão, que é o que você vai falar. No caso do Curitiba, não tem nem concessão ainda, ele não vendeu nada. Não é de concessão que eu ia falar. De SAF propriamente dita, até porque, tipo, vamos falar da SAF do Cruzeiro, da SAF do Botafogo. Foram SAFs para recuperação. Até pouco tempo atrás, o torcedor do Botafogo estava pé da vida com a SAF de lá. Por quê? O melhor jogador deles, que era o Jefinho, que era um meia. Foi pro Lyon. Foi pro outro time do dono de outra SAF. Do John Textor. Exatamente. É porque tu tá entrando... O Cruzeiro perdeu o treinador. Foi pro outro time. O Ronaldo que foi rebaixado, inclusive. Isso, foi pro time do outro. Então, assim, não é só o investimento por si só. Esse tipo de SAF, ele compra o controle quase que total do clube. Esse modelo de SAF do Botafogo, do Vasco, do Cruzeiro, é um modelo de SAF que eles já venderam, porque o SAF é a possibilidade de você abrir o teu clube para venda, certo? Eles venderam 90%, 100%, o Bahia também se encaixa nisso. Então, a partir do momento que você vende 90%, 100%, entra essa história que você estava falando. O cara quer entrar para ter lucro. Se eu estou pagando aqui a parada aqui, eu preciso ter lucro. E para mim, hoje, o lucro, segundo o John Textor, era levar o Jefinho para o Lyon. Futuramente, ele pode trazer alguém do Newcastle para o Botafogo. Do Botafogo para outro time que ele seja o dono. Isso são negócios. Que é o Olympique do Marseille, não? Ele não... Eu não sei. É algum time da França desse aí. Não, acho que não é o Marseille. Olympique do Marseille. Acho que não, porque senão o Gerson não estava na situação que estava. Eu acho que é o Lyon, é o time aí, não é o Olympique do Marseille, não. Então, são negócios. A esportividade, ela está em segundo plano. Eu quero ganhar dinheiro, irmão. Se ganhar dinheiro... Agora, o Botafogo veio de uma sequência de SAF, se é para a gente entrar na história da SAF, de reestruturação, que o Vasco está passando agora. O Vasco, ano que vem, talvez ele consiga alguma coisa com essa SAF. E olhe lá, né? A SAF, o modelo de SAF que o Fortaleza possivelmente adotará é completamente diferente. Não existe passar o controle do clube. Primeiro que quem vai definir não vai ser conselheiro, vai ser os sócios torcedores. Eu não sei, posso estar errado, mas se isso acontecer, acho que o Fortaleza, não sei se o América aconteceu isso, o Curitiba, mas é um dos primeiros clubes que quem vai definir isso não vai ser conselheiro, vai ser o sócio torcedor. Não sei se aconteceu isso com o Bahia, acho que não é o único, não. Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer com isso? Que o Fortaleza ele pensa em vender entre 10% e 15% do valor do clube. Que se especulou na época dessa entrevista do Geraldo Luciano, porque ele mesmo usou, ele vai falar isso mais tarde,
não sei se está no corte, mas ele vai falar, que esses 50 milhões por 15%, por 10%, foi uma coisa completamente hipotética. Até porque o cálculo que é feito para saber o quanto que o clube vale é um cálculo que inclui terreno, não inclui terreno, etc, etc. Então, assim, o modelo que eu parei esse vídeo para falar do Curitiba é menos ainda, eles nem venderam nada. Curitiba virou SAF agora esses dias, esses meses, porém eles nem venderam nada. Mas qual foi o primeiro movimento deles? Ir atrás de recursos, como SAF, coisa que eles não tinham enquanto clube endividado antes da SAF. Foi por isso que eu quis interromper. Então, são modelos diferentes, né? E é o que ele disse. O Congresso ele abriu mecanismos do futebol se fortalecer. Se você vai vender 90, 30, 10... Outra coisa, desses 10, 15% que o Fortaleza quer vender, ele vai falar isso no final também, ele vai abrir para o torcedor. Nós três aqui podemos ser dono de uma parte do Fortaleza. Isso é genial, pô. Vamos para frente. Fabão, oi. Deixa eu só dar minha última opinião para você passar aí para frente, e aí a gente coloca o seguinte. Eu não vejo problema em SAF, apesar de fazer algumas críticas, não vejo problema em algumas situações. O meu único receio não, a minha única colocação para os outros clubes, porque para nós, eu não vejo esse problema, que é... Eu confio na diretoria. Nós temos pessoas profissionais, pessoas que querem o bem do Fortaleza. Então, assim, hoje, se o Marcelo Paes diz que vender 15% por esse valor é benéfico para se adequar no mercado, que seja feito, porque ele já mostrou que... Ele vai falar sobre isso. Ele vai dizer que tem a galera que diz, não, se o Marcelo Paes diz que é bom, então tá valendo. Mas continua aí. Não, mas eu sou bem sincero. Até que se prove o contrário, esse cara é um monstro da gestão, meu irmão. E ele é extremamente responsável em todas as atitudes. Ó, para vender o clube, para vender 10% do clube por 10 milhões, 15 milhões, aliás, 50 milhões, é mais jogo nosso comercial se coçar, trabalhar um pouquinho mais e conseguir parceiros desse valor, porra. A Novibet, que é a nossa patrocinadora mágica hoje, ela tá certo que não é em um ano, é em alguns anos, mas ela vai, no final de tudo, ela vai trazer 40 milhões. Será que eu preciso vender 10% do clube para ter 50%? Será que vai resolver o novo problema da nossa vida? Não, mas ó, dê uma opinião sobre isso, tá? Termina aí. Não, mas ele fala sobre isso. O que eu estou pensando, o que o Ramon está pensando, o que você possivelmente está pensando, ele diz que é sempre válido. O importante é o debate, e vão ter mais debates, lembrando que o Geraldo Luciano foi super solícito com o canal Essência Tricolor. Possivelmente a gente pode trazer ele aqui. Ele disse que nem que seja para uma pessoa, ele vem para falar, porque ele acha que é importante. E vão ter várias audiências públicas para discutir, para debater. Então, assim, não vai ser de uma hora para outra, não existe pressa, mas é importante a gente começar a sedimentar o nosso conhecimento, o nosso pensamento, para quando a gente precisar ser chamado para voltar, a gente saber exatamente o que a gente vai fazer. Mas vamos ouvir mais aí. Eu vou me controlar aqui para não interromper mais a fala, pelo menos algo que seja tão mais relevante. Ela realmente foi para resolver alguns problemas de clubes que estavam com muita dificuldade, como todos nós acompanhamos. Mas a lei, ela prevê opções alternativas para que os clubes possam se modernizar, possam crescer. Tanto que a gente tem dito sempre que existem alguns objetivos para os clubes que se transformam em SAFs. Um objetivo é, obviamente, captação de recursos. Outro objetivo é melhorar a sua governança, melhorar a sua gestão, através de mecanismos que estão lá prevendo isso, e aproximar o clube do mercado de capitais, aproximar o clube do sistema financeiro. Quando a gente olha, Eduardo, Saulo e Danilo, e todos que estão nos ouvindo, para centros mais avançados de futebol, como a Itália, como a Espanha, como a Inglaterra, quase todos os grandes clubes
são clubes que receberam investimentos do mercado. Boa parte deles são empresas hoje que têm as suas ações em bolsa, né? E no mercado brasileiro, eu posso dizer para vocês que eu tenho acompanhado isso muito de perto. A CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que é o órgão do governo que regula o mercado de capitais, regula o mercado de bolsa de valores, a CVM está estudando como se aproximar do futebol para que os clubes também entrem nesse mecanismo. Então, é importante a gente colocar isso para dizer o seguinte: independentemente da gente querer ou não, isso é um movimento irreversível para o futebol, essa transformação em SAFs. Os clubes poderão, em função da sua situação real, decidir o momento de fazer, né? Isso é uma decisão que cabe a cada clube, cabe a cada conselho, cabe a cada Assembleia Geral. Mas, olhando para o médio e longo prazo, essa é uma tendência irreversível para o futebol. Portanto, repito, nós, como executivos do clube hoje, temos a obrigação de procurar conhecer, de procurar entender e procurar propor caminhos. E o sócio, ele é soberano para tomar a decisão. Queria avançar um pouquinho nas informações sobre SAF, e aqueles que já conhecem, me perdoem se eu vou ser um pouco repetitivo, mas para quem está ouvindo pela primeira vez ou não tem muita familiaridade, é interessante algumas explicações. Por que até agora os clubes que fizeram venderam no máximo 90%? Foi o caso do Botafogo, foi o caso do Cruzeiro, acho que o Vasco vendeu 70%, o Bahia vendeu 90%. Por que todos ficam com pelo menos 10%? Por que isso? Porque a lei que criou a SAFs, ela diz que esses 10% que ficam na mão da associação são as ações que têm um peso especial. Diga lá, Caio. Diga lá, meu jovem. Não, ele tinha falado aqui, que eu achei um ponto importante, que é um movimento sem volta, né? Até o mercado financeiro está olhando, né, com outros olhos, né? E quando ele fala de mercado financeiro, ele abre justamente essa possibilidade que eu falei de nós, torcedores comuns, sermos donos do Fortaleza. Vou tentar voltar aqui, mas pode continuar falando. Não, acho que nem precisa voltar, Fabão. Acho que é só para ilustrar um pouco isso, porque assim, ó, é um movimento sem volta, os times decidem quando vão fazer isso, né? E o importante da SAF é que, eu entendo pouco, mas pelo que eu entendo, é um momento, é um negócio com mais transparência para o torcedor. Eu acho que o futebol ele fica mais formal, assim. Eu acho que o futebol fica mais. Porque o clube de futebol, sem ser SAF, ele é uma instituição sem fins lucrativos. Ele é uma instituição, sabe? Ela não tem poder de empresa, ela não tem um poder de ela tem CNPJ, mas é um pouco mais fragilizado. E a partir do momento que você ergue uma empresa, que você monta uma empresa dentro de um clube, você passa a ter governança, que é o que ele falou. E essa governança tem vários modelos de gestão que você, acredito que o Ramon também conhece vários, né? O Fortaleza, por exemplo, ele escolheu um modelo de gestão onde todos os seus funcionários, principalmente a sua linha de frente, ela é remunerada, ela é funcionária do clube. E outros clubes que não são assim, a maioria, na verdade, né? São clubes que tem a sua governança. Eu olhei aqui o chat privado, tem a sua governança de uma outra forma. Os caras, por exemplo, o Flamengo tem um Lantim, que é um cara que não tem por que estar no Flamengo, é um cara que é um executivo do caralho da Petrobras, ganha mais de 200 mil reais por mês e tá lá no Flamengo sem ganhar nada. Por quê? O Marcos Braz, do mesmo jeito, é deputado, etc, etc. Então, assim, existe uma governança diferente. Mas você estava falando, cara, da questão da irreversibilidade, da questão da SAF e da questão da possibilidade da empresa vir a suprir alguma coisa na governança
Não é nem a empresa, não é nem a empresa que compra, nada. Só o movimento de virar SAF, ele já tem uma obrigatoriedade de dar alguns feedbacks para outros órgãos regulamentários, que regulamentam, né? Então ele acaba ficando um pouco mais transparente, tem, assim, independente de qual empresa. Se a gente vende 10 e fica com 90, o time é uma SAF, é um projeto. Então a gente precisa responder sobre algumas coisas que a gente está fazendo, sobre superávit, sobre vários cenários financeiros que hoje a gente não tem a obrigação de provar para ninguém. Quando eu falo a gente, eu falo como um time, tá? Então acho que o processo de organização financeira ele fica melhor, ele fica mais transparente. O que está sendo feito é diferente, mas eu preciso provar o que é que essas movimentações só em virar uma SAF, né? Então acho que é positivo. E eu acho que também é um movimento irreversível. É isso. Acho que era mais ou menos isso que eu queria estar trazendo aqui. Quando ele fala, viu, Caio, só corroborando com o que você diz aí, quando ele fala que é uma tendência, um movimento, não é a coisa que a gente faz hoje, mas o que pode trazer no futuro, é para que a gente não perca esse time que o Fabão sempre fala no time da coisa. Não é que o Fortaleza esteja ficando refém. Hoje nós não precisamos. Sim, não é que não precisamos. Hoje a gente não está com Pires na mão para necessitar de uma SAF, como foi com o Cruzeiro, como foi com o Vasco, como foi com o Botafogo, para financiar a contratação, para financiar. Só que este é um movimento que vai se expandir. Se ele não começar agora, embora seja 15%, 10%, o Fortaleza vai ficando para trás, e com o poder de investimento dos outros que vão adquirindo, esse abismo ele vai crescendo. É aí onde eu digo que ele está dizendo, olha, o movimento é o futuro, o salto futuro. E eu concordo contigo quando você fala também, a gente precisa de transparência e vai ganhar transparência. Concordo, ainda com o pé atrás, porque a gente sabe que empresas são empresas, depende muito de gestores, dependendo de quem seja, mas vai estar lá um contrato que a gente vai ter algumas metas e essas metas vão ter que ser batidas. Até porque é um investimento, ninguém vai investir dinheiro eu vou jogar dinheiro para cima. Caio, tu tem uma empresa, eu vou te dar um dinheiro, vou investir em tu e não vou traçar metas. Isso não existe. Sendo 10%, sendo 15%, eu vou ter que, eu quero, beleza, eu quero tanto de retorno, eu quero isso, eu quero desempenho, eu quero isso. Se tu não conseguir conciliar isso, eu vou querer o estorno de volta. É simples assim, pelo menos é no meu entendimento, enquanto empresa. É isso. É isso e eu acho isso positivo, tá? Quando eu tenho metas já traçadas, eu correr atrás, eu acho bacana. E o momento que o Fortaleza tá fazendo não é um momento de necessidade, né, cara? Você vai vender, por exemplo, você vai comprar uma coisa por necessidade, você não tem nem tempo de avaliar o melhor cenário. Vou comprar um liquidificador que o meu quebrou. Então eu vou na loja, no máximo eu pesquiso ali no shopping 3 lojas, o que tiver mais barato e custo-benefício eu trago. Mas quando eu tenho um funcionando, um exemplo, eu tenho muito mais tempo de fazer a pesquisa, de estudar qual é o que se encaixa melhor com a minha necessidade, de ver sei lá, consome menos energia, qual é a loja que dá mais garantia. Eu consigo trazer e estudar muito mais em prol da minha necessidade futura do que quando eu estou naquele momento, né? Vou vender um carro. Pô, estou vendendo por necessidade, vou comprar um carro, vou comprar por necessidade. Eu posso comprar ele muito mais caro, eu posso comprar um carro quebrado porque eu não fiz a avaliação correta. Se eu tiver tempo, né? Eu consigo estudar o melhor formato. Então, acho que o Fortaleza está fazendo isso sem uma necessidade hoje financeira, mas é irreversível o movimento do futebol. E como a gente não tem a necessidade, a gente consegue estudar o melhor formato, né? E Ramon, esse processo de meta, cara, eu acho fantástico. Eu acho que se não tiver meta, a gente pode perder a mão, pode se acomodar. E é isso, brother. Eu acho que é uma boa. Eu acho que é uma boa. Eu acho que é uma boa. É uma maravilhosa. É doido. Se souber fazer
senhor vai fazer exatamente, pegar o hype, né, Ramon? Vamos lá, Geraldo Luciano. Essa é uma tendência irreversível para o futebol. Portanto, repito, nós, como executivos do clube hoje, temos a obrigação de procurar conhecer, de procurar entender e procurar propor caminhos. E o sócio, ele é soberano para tomar a decisão. Queria avançar um pouquinho nas informações sobre SAF, e aqueles que já conhecem, me perdoem se eu vou ser um pouco repetitivo, mas para quem está ouvindo pela primeira vez ou não tem muita familiaridade, é interessante algumas explicações. Por que até agora os clubes que fizeram venderam no máximo 90%? Foi o caso do Botafogo, foi o caso do Cruzeiro, acho que o Vasco vendeu 70%, o Bahia vendeu 90%. Por que todos ficam com pelo menos 10%? Por que isso? Porque a lei que criou a SAFs, ela diz que esses 10% que ficam na mão da associação são as ações que têm um peso especial, porque são as ações que dão a garantia de que quem colocar dinheiro no clube jamais vai poder mudar algumas coisas que representam a essência do clube. Ou seja, nome, símbolo, sede, cores, hino, né? Isso jamais poderá ser mudado, mesmo naqueles casos onde é vendido um percentual. Importante. Isso para mim é importante. O hino, a identidade visual, nem vou lembrar agora o que ele falou, porque eu só me lembrei do hino. Não hino, cores, identidades, sede. Não serão alterados, mesmo quando a SAF tem um percentual majoritário, digamos assim, como é o caso de Vasco, de Botafogo, de Bahia, de Cruzeiro, etc. Então, isso é soberano. Isso é um avanço, Fabão. Isso é um avanço do modelo de SAF, que é diferente de franquia, como é nos Estados Unidos, onde os caras compram, são donos e pode mudar, inclusive, de estado. Perfeito, exatamente. A diferença entre SAF e franquia. Show de bola, Ramon. É isso mesmo. Então, só para deixar o torcedor tranquilinho, porque isso para mim também é sagrado, irmão. Ninguém mexe nem manto, bandeira, cores, mascote, hino, mexe em nada, irmão. Isso é nosso, isso é enraizado, é nosso e acabou. Isso é importante, vamos para frente. Muito %. Então, só com 10%, o clube garante que a essência do clube jamais vai ser alterada. Esse é um ponto importante. Vocês ouviram o que ele falou agora, que é importantíssimo para o nosso canal. Aí vem a razão do nome do nosso canal. Geraldo Luciano. Isso é a essência do Fortaleza, que é a essência do canal, a essência tricolor. É o seu manto. Por isso, quem observar o logotipo, é o manto, é o Lion, é o leão rugindo, é o seu escudo. Isso é a essência tricolor. Genial, Geraldo Luciano. Vamos para frente. E como funciona esse mecanismo de SAF? Como funciona? A ideia é que você cria uma nova empresa. Hoje, o Fortaleza é uma associação sem fins lucrativos. Então, você cria uma empresa nova, né, que é exatamente Sociedade Anônima de Futebol, transfere para essa empresa tudo que é relativo a futebol, bens, direitos e obrigações relativos ao futebol. Isso é transferido para outra empresa. Pode ou não transferir imóveis. Isso depende de cada operação. Das operações que ocorreram até agora, teve casos que foram transferidos imóveis e teve casos que não foram transferidos imóveis. Então, não necessariamente você transfere imóveis. Quando você não transfere, você faz um acordo para utilização, para que a SAF possa utilizar os imóveis que são de propriedade ou de posse da associação.
E a partir daí, dentro... Esse ponto eu acho que também tem que ficar muito claro para o torcedor, né? Existem modelos de SAF que vai incluir imóveis e modelos de SAF que não vai incluir imóveis. Isso aí é algo a se negociar no momento, né? Vamos supor que a gente tivesse um estádio, esse estádio poderia ou não constar na SAF. O PC, bem como você tem uma dizer, eles podem ou não entrar, e caso não entrem, é negociado uma forma de como a empresa SAF, né, que comprar, pode utilizar as dependências do clube, etc, etc. Isso é outra coisa que precisa ficar importante também, porque isso é patrimônio do clube, né? É isso. Claro, ela pode, como não pode entrar. Hoje, não existe nenhum modelo definido no Fortaleza. Então, hoje não tem nada definido se entraria ou se não entraria. Apesar de que eu acredito, pelo andar da coragem da entrevista, vocês vão entender isso, que provavelmente, se o Fortaleza fizer algum movimento desse, vai ser sem inclusão de imóveis. Okay? Então, o CT Ribamar Bezerra e o CT, né, e o campus do PC, não, nem é o UFC, a sede do PC não entrariam na negociação. O que tudo indica, se a gente fizer alguma coisa, eles não vão entrar. Não, geralmente entra quando a dívida do clube é muito grande, né? É como se fosse tipo financiar ali a entrada. Eu vou dar um imóvel aqui. É isso aí. Dentro desta nova empresa, você desenvolve a atividade do futebol, né? Você tem regulado por essa lei, regulado por essa nova norma que foi criada. Então, eu diria para você que hoje, praticamente todos os clubes do futebol brasileiro estão estudando isso, para ver em que momento e de que forma é mais viável ter acesso a esse mecanismo. Um dos times mais bem administrados, mais bem estruturados e com um crescimento mais expressivo que nós temos no Brasil hoje, né? Se eu pedisse vocês três... Vamos excluir o Fortaleza. Mas se eu fosse dizer para vocês, se fosse perguntar a vocês qual é este time melhor administrado, melhor estruturado, melhor crescimento, vocês diriam Atlético do Paraná, concordam? Atlético do Paraná contratou uma instituição financeira e um escritório de advocacia para estudar a possibilidade de se transformar em SAF e como fazer. Acho que é importante a gente parar aqui também. Essa parada já era programada, tá? As demais não. A gente hoje se espelha no Atlético Paranaense, né? Meio que é o modelo de gestão mais próximo de sucesso que a gente tem como espelho. E eu falei há pouco tempo no começo do React que o Fortaleza em 2021 não tinha nenhum tipo de movimentação para a SAF. Hoje, como ele falou, os clubes estão voltados para o estudo da SAF para entender qual é o melhor modelo para o seu clube. Para o Vasco, para o Cruzeiro, para o Botafogo, para o Bahia, foi o modelo que está acontecendo, onde eles venderam 90% que estavam prestes a quebrar. O modelo de outros clubes, ao qual se inclui Fortaleza, Atlético Paranaense, muitos outros, não é o mesmo modelo, conforme a gente está conversando, e vocês vão verificar isso mais para frente. Mas é importante a gente entender esse movimento, que já está sendo comentado há bastante tempo aqui no React, onde a gente precisa... Hoje o Atlético Paranaense ele contratou um funcionário para isso. Nós temos no Fortaleza a sorte de não ter um funcionário contratado, nós temos um executivo responsável por isso, que entende, na minha opinião, ainda mais como recrutador, que já fui, que um executivo entende mais do que um analista ou do que qualquer cargo técnico que, porventura, o Atlético Paranaense tenha contratado. Então, assim, estamos em boas mãos, a percepção é que estamos em boas mãos, mas precisamos ter a nossa percepção. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre isso? Eu posso continuar. Não, vamos em frente. A melhor forma para ele, né? Então, eu acho muito oportuno que vocês promovam este debate. O que eu tenho procurado dizer para as pessoas é: não sejam a priori, não sejam a princípio, nem contra nem a favor. Tá certo? Procurem conhecer, procurem esclarecer.
para que as pessoas entendam como é que isso pode funcionar. E aí, depois, cada um faça o seu julgamento e veja se isso é ou não interessante para o clube. Nós não temos nenhuma pressa de apresentar isso. Outra coisa importante, não temos a menor pressa para fazer isso, galera. Isso é genial. Eu acho um dos pontos geniais da entrevista dele é isso, não temos a menor pressa. Ele vai falar já que se a galera... se o Marcelo Paes quer, porque é bom, não tem a sua percepção. Entenda o quanto que isso pode ser bom, pode ser ruim para o Fortaleza. Então, não temos a menor pressa. Isso aí é genial, cara. Isso aí, quando eu ouvi essa entrevista, chega eu me... Porque o meu medo era a galera começar a se empolgar, de querer não sei o quê, vender, pegar o dinheiro. Mas, graças a Deus, cara, cada vez mais a gente ratifica, a gente confirma que o Fortaleza não vai fazer loucura, que o Marcelo Paes e a gestão dele não vai fazer doideira, não vai fazer nenhum tipo de estudando, entendendo. Isso é genial. Isso eu acho genial. Não, total. É o que eu estava falando até um pouquinho antes. O melhor momento de você fazer uma transação tão importante como essa, é quando você não tem a necessidade de acelerar os passos, né? Porque você consegue enxergar todos os prós e os contras, avaliar todas as propostas sem pressa, estudando a longo prazo, a curto prazo, a médio prazo. Então a gente consegue... quando a gente tem a necessidade, a gente cega em alguns momentos para qualquer movimentação. Então, sem a necessidade, sem a pressa, com o Geraldo aqui assumindo essa responsabilidade de estudar esses processos, eu acho que a gente vai fechar o melhor cenário para o Fortaleza. É isso aí, cara. Isso me deixou muito aliviado mesmo, porque a mídia, ela deixa a gente, cara, se você se contaminar com a mídia, o negócio é impressionante. O Fortaleza vai vender 50 milhões, por 10%, não sei o que, não sei o que, não tem nada, não é assim, é só um número de exemplo, pode ser 50, como poderia ter sido 200, sabe? Essa entrevista é interessante por causa disso. Vamos à frente. Não temos nenhuma pressa de apresentar isso. A gente, eventualmente, pode até criar logo a pessoa jurídica, a personalidade jurídica SAF. Agora, fazer uma venda de uma participação, não temos nenhuma urgência nisso. Nenhuma urgência. Nós queremos fazer a coisa muito bem feita. Né? Nós estamos nos cercando dos profissionais mais capacitados que existem no Brasil no momento em relação a isso, tanto na área financeira como na área jurídica, para que a gente tenha todas as conversas com muita segurança. Então, uma eventual venda de uma participação, ainda que minoritária, nós não temos nenhuma pressa em fazer. Né? Isso pode até nem ser feito esse ano, isso pode nem ser feito no próximo. Aliás, pode até nem ser feito se a torcida, se os sócios chegarem à conclusão de que não deve fazer. Mas o que eu peço a quem está nos ouvindo agora e que reproduza isso com os demais que não estão nos ouvindo é que não sejam, a princípio, nem contra nem a favor. Eu às vezes vejo as duas coisas. Não, se o Marcelo Paes está querendo é porque é bom. Vamos fazer, vamos aprovar. Ou então tem gente que diz, nós chegamos aqui sem isso, não vamos fazer. Eu acho que os dois posicionamentos não são corretos. Todo mundo tem que procurar se informar, conhecer e aí julgar da forma adequada. Agora, você só consegue julgar o que você conhece. Né? Então, nós estamos nesse processo. A ideia, nós temos conversado muito com a mesa diretora do Conselho Deliberativo, com o Wendel e os demais membros. A ideia é que a gente faça várias sessões de esclarecimentos às pessoas que quiserem, reuniões presenciais. Aí eu vou falar aqui, veja que ele está dizendo que vai fazer várias sessões de debate, de conhecimento. Pergunta quantos torcedores vão com as ondas dessas? Aí a galera depois está tudo cornetando, tudo falando que não sabe, tudo falando que não... Vamos... Importante a gente entender o tema, cara. Isso aí eu acho genial dele.
quando ele fala, precisamos, não... Quem diz, né, viu o que ele falou lá, vocês estavam falando lá no início, se o Marcelo Paes disse que tá massa, então eu tô apoiando. Não, se a gente veio até aqui sem isso, podemos continuar. Os dois estão errados. Esqueçam essas... Joga fora e vão tentar entender qual é a necessidade, qual é o mercado, como é que funciona. Vão haver debates. Vamos participar. Se não der para participar, vamos pelo menos tentar entender. Fala aí, Ramon. Vou fazer só um adendo de quando eu disse que se o Marcelo Paes está à frente, não é que a gente não tenha pesquisado, é só no modelo de gestão que eu acho que é responsável, que não entregaria, entendendo o que a gente acha que é necessário. Eu sei que ele não falou e você não está falando direcionado a mim, mas é direcionado à massa que não entende. Eu também falaria a mesma coisa, Ramon. Eu também falaria a mesma coisa. Ou aquela galera que está ali na massa de manobra. Mas, assim, quando eu falei e estamos representando alguns outros ouvintes aqui, é na credibilidade que o nosso gestor criou, e eu concordo também com ele. Não pode se concordar. Não é porque eu gosto do Marcelo que eu vou concordar com tudo. Claro. E é isso aí que eu entendi dele. Perfeito. Eu só falei o que eu falei porque eu assisti a entrevista. Como vocês não assistiram, então, mas eu também penso do mesmo jeito. Eu sou praticamente 100% cego e fechado com o Marcelo Paes, pô. O Marcelo Paes tem muito mais acertos do que erros. Então, eu sou totalmente acertado com ele. Mas, como eu já tinha assistido a entrevista, então eu procurei abrir os meus horizontes. Como você não assistiu, mas é normal, pô. Tranquilo. Fala lá, Caio. Mas o legal aqui é que ele é um cara de confiança do Marcelo Paes, né? Ele é um executivo que está entregando os conhecimentos dele para o Fortaleza. E ele fala, assim, tranquilamente que o cara que vai fazer só por causa da confiança no Marcelo Paes precisa dar um passo atrás e conhecer todo o processo. Esse movimento de ensinar para o torcedor do Fortaleza o que é que isso significa, os prós e os contras, e fazer todas essas rodadas é uma atitude muito massa, inclusive do Marcelo Paes, dar essa liberdade para essa condução, porque como sócio torcedor ele vai ter o poder de opinar, a gente tem que opinar e julgar uma coisa que a gente conhece, que foi outro ponto altamente positivo aqui da fala do Geraldo, né? Se eu não conheço, eu não consigo julgar. Então, Fortaleza está nas mãos dos torcedores, que confiam na gestão, mas eles querem que os torcedores consigam julgar o processo. E esse julgamento é muito legal, você ensinar, né? E tomar a atitude de ensinar para os torcedores é bacana. Falar sobre isso, se disponibilizar para canais é muito legal, porque esse processo faz a gente ganhar mais propriedade sobre o assunto, confiar cada vez mais na gestão, viu, Ramon? Eu sou que nem você. Acho que quando o Marcelo Paes hoje, ele tem uma credibilidade gigantesca. Se ele falar assim, vamos contratar fulano de tal e eu tô com ele e não abro. A partir desse momento eu falo, e eu tô com o Marcelo e não abro, então tamo junto. Porque ele fez o Fortaleza mudar de patamar estruturalmente e fez um processo muito consolidado. A gente dificilmente baixa o patamar que a gente está hoje. Isso tudo é muito mérito da gestão, mas ensinar também é outro ponto positivo que o Fortaleza está tendo, é outro gol que o Fortaleza está fazendo aqui. Eu acho que o torcedor precisa saber julgar e vai dar um show. Eu vou só aproveitar aqui, mas não vamos debater sobre, mas não podia perder a oportunidade de soltar uma piadinha. Eu vou dizer, que bom é pelo menos a gente ter direito ao voto de decisão no clube, né? Mas aí... Porque tem gente que diz que é time do povo aí e não tem, ninguém sabe nem o que já vai votar. Adianta, que a piada já foi feita. É isso aí. Continuando, Geraldinho. Que as pessoas vão lá, vão tirar suas dúvidas, vão saber o que é, vamos fazer isso em horários diferentes, em datas diferentes, para não ter aquela coisa, mas marcaram no dia que eu não posso ir. Não, vamos fazer final de semana. Olha a preocupação do cara, brother. Vamos fazer no dia
vários dias, vários horários, para não ter desculpa de que eu não pude ir. Então, o camarada que não for, não mandar um representante, não procurar entender, ele não pode nem cornetar, né, papai? Pode nem cornetar, porque não sabe, não conhece, não entende, aí fica falando de orelhada, né? Qual é a fonte? Encaminhada com frequência.